De volta com Manhã no Ar, 7 horas e 13 minutos. Vamos dar uma olhada no trânsito? Vamos dar uma olhada no trânsito nas imagens do drone da TV A Crítica, operado pelo meu amigo Alex Gomes. Este é o céu de Manaus. Olha só, aqui à esquerda do vídeo a gente vê ali um pouco de fumaça. À direita está um pouco mais claro, mas olha, está mais densa a fumaça do que nos últimos dias. A gente conseguia ver ao horizonte, inclusive, o Rio Negro, e como a lente do nosso drone está apontando para a zona sul da cidade, ali ao fundo a gente deveria conseguir ver o Rio Negro e não vemos. Mas a informação do INPE, que a Amanda trouxe ainda há pouco para a gente, é justamente de que houve uma redução nos focos de queimada e pode ser que esta nuvem branca e cinza se dissipe um pouco mais. Bom, o drone está posicionado sobre a Avenida Mário Ipiranga, ali na altura da rotatória que dá acesso ao Conjunto Eldorado. Aqui à esquerda do seu vídeo, na parte inferior ao centro, nós temos a saída do Parque 10, uma certa retenção por conta do semáforo, na rotatória também, mas aqui pela Mariipiranga parece que o trânsito está fluindo normal. A gente tinha informação ainda há pouco, né, minha diretora, de uma colisão nessa área. Nós temos a informação de um acidente. Vamos ver se o Alex consegue mostrar para a gente essa imagem. Se o Alex estiver me ouvindo, porque ele manobra o drone aí para mostrar para a gente descrever isto para os nossos telespectadores, para quem quer sair de casa daqui a pouquinho e pegar este roteiro por aí. Então, nós estamos acompanhando as imagens do drone da TV A Crítica ali. Será que o Alex está me ouvindo? O Alex está me ouvindo? Alex, por favor, manobra o drone, mostra esse acidente pra gente aí. Houve uma colisão aí? Mostra pra gente. Ó. Olha aqui embaixo, ali, o Alex não pode baixar muito, eu que tô falando besteira aqui. É isso aí, Alex, tá bom, mano, não vai bater o drone, viu, rapaz? Olha só, neste momento os veículos engavetados aí na rotatória, aparentemente esses 3 carros estão envolvidos. Certamente foi apenas danos materiais. Nestes casos, o que diz a legislação é que os veículos não podem ficar na rua quando não há vítima lesionada, sabe? Quando ninguém é machucado. Então o veículo só pode ficar parado na rua no máximo 5 minutos. Mas não é isso que acontece na prática. Na prática, até que os motoristas resolvam a vida de quem é a culpa, quem assume o quê ou acolá, os carros ficam parados no meio da rua e o trânsito e os outros motoristas que se virem, que deem um jeito. Então, acidente desta forma, você sabe, meu amigo, quem bate por trás é que tem que arca com a consequência. Aí, mas a gente percebe que, por enquanto, não há muita retenção, né? Esse acidente está exatamente na rotatória, mas no sentido de quem vem da Mariipiranga, atrapalhando quem vem do centro e atrapalhando quem está ali vindo da saída do Parque 10. A gente espera que eles cheguem a um acordo, resolvam essa situação e vida que segue. Muito obrigado, Alex, pelas informações visuais trazidas aqui pelo drone da TV A Crítica. A gente não viu a Mariipiranga lá no sentido de quem vem ali da Assembleia Legislativa. Mostra pra gente lá, Alex. Gira aí para a esquerda o drone, por favor, pra gente mostrar a Mariipiranga. Olha aí, ele é rápido para manobrar o drone, viu? Em todas as direções. Muito bem. Olha aí, a gente vê o trânsito vindo de quem vem da Torquato, de quem está vindo da Zona Norte. Trânsito carregado, viu? Olha aí como está o trânsito de quem está vindo aí, entrando, saindo do viaduto aí na Mariipiranga. Trânsito carregado, uma certa lentidão. A gente sabe que o semáforo só atrapalha neste caso, mas até a subida do viaduto, o trânsito é pesado para quem está saindo da Torquato e acessando a Mariipiranga Monteiro. Obrigado, Alex, mais uma vez, pelas informações que você traz, aqui dos céus de Manaus. Vamos falar de emprego agora? Vamos falar de oportunidade, viu? Tem oportunidade de emprego, atenção para você que está à procura de trabalho. A Juliana Silva tem dicas para a gente. Cadê a Juliana? Traz a Juliana no telão para a gente. Na Cetrab, ali tem Cetrab ali atrás. Juliana, que vagas são essas? Que áreas são essas? Quantas vagas são? Traz as informações para o público, por favor. Trago sim, veio, Manuel. Olha, para você que está nos assistindo, Cine Manaus e Cine Amazonas tem vagas aqui em aberto. O Cine Amazonas, 96 vagas e o Cine Manaus são 39 vagas. Você pode, para saber quais são as vagas do Cine Manaus, acessar o site e também o Facebook, a rede social que está aparecendo aqui no seu vídeo. O site é o centep.manaus.am.gov.br. Lá você vai encontrar quais são as vagas, a quantidade, quais são os
requisitos necessários para o preenchimento delas. Aí você pode ir até os pontos, né, que o Cine Manaus ele funciona, que fica ali na Constantino Neri, no bairro São Geraldo, tem também no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, na Cidade Nova. Não esquece de levar todos os seus documentos que devem estar atualizados, principalmente o currículo. Então, CPF, RG, número do PIS, se você for homem, certificado de reservista, tudo aquilo que você tiver em mãos atualizado, você deve levar para então garantir a sua vaga. Agora, aqui no Cine Manaus, que é onde nós estamos, as portas já abriram. Eles começam a entregar a senha a partir das 7 horas da manhã. E a partir das 8 horas começa o atendimento por aqui, viu? Os documentos também são os mesmos que você vai levar lá para o Cine Manaus: PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência. Se a vaga exigir habilidades específicas, você tem que levar também o comprovante de todos os cursos que você fez. E olha, a CETRAB abre a partir das 7 horas da manhã, como eu falei, 8 horas começa o atendimento e ela fica localizada aqui na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista. E que vagas são essas? São 96 vagas. 13 delas são destinadas ao público, PCDs. Então, vamos lá. Encarregado de cartão de crédito, uma vaga. Vendedor externo, são 2 vagas. Estoquista, são 15 vagas hoje oferecidas no Cine Amazonas. Fiscal de loja, também são 15 vagas oferecidas hoje. Promotor de vendas, 13 vagas. Promotor de cartão, 2 vagas. Mecânico, 1 vaga. Assistente de loja, 20 vagas. Assistente de salão, 1 vaga. Cozinheiro, 1 vaga. Auxiliar de cozinheiro. E aí por diante tem outras vagas também, inclusive para o público PCDs, que são essas: agente de limpeza, são 2 vagas, assistente administrativo, 1 vaga, e técnico de enfermagem PCD, são 10 vagas. Então, para você que está nos assistindo, são todas essas vagas, todas essas oportunidades que o Cine Amazonas está oferecendo hoje para vocês. É importante lembrar que essas vagas, elas precisam de habilidades, muitas vezes específicas. Então tem que dar uma olhadinha, né, aí na rede social do Cine Amazonas para saber que especificidades são essas que você tem que atender no seu currículo. Enquanto isso, boa sorte para você. Volto contigo, Manuel. Sorte para todo mundo aí que está precisando de um trabalho. Não é só sorte, tem que se preparar. Pelo menos a documentação básica, como a Juliana informou aí. A documentação, os cursos que tem, certificados, tudo mais. E acordar cedo, encarar a fila, pegar essa ficha e ir atrás, meu irmão. Tem que ir para a luta, tem que pegar sol, pegar chuva, viu? Juliana, obrigado pelas informações. Bom dia para você, bom trabalho na externa e até uma próxima oportunidade, viu? Deixa eu seguir por aqui com notícia que interessa a motoristas, ou pelo menos aos futuros motoristas. O Detran começou a oferecer novos serviços nos municípios de Manacapuru e Iranduba, no interior do nosso estado. Olha, a ideia é descentralizar o que só era ofertado aqui na capital. Na inauguração do novo posto do Detran em Manacapuru, foi assinado um termo de municipalização do trânsito. O objetivo é dar autonomia ao órgão de trânsito do município para ampliar a fiscalização na cidade. Além de atender a população de Manacapuru, o posto do Detran irá aproximar os novos serviços dos municípios de Novo Airão, Capiranga, Anamã, Anuri e Beruri. Em Iranduba, o Detran também inaugurou um novo espaço e passará a funcionar dentro do parque daquele município. A gente precisa entender que o grande objetivo, seja do Estado ou do município, quando de fato traz para si a responsabilidade de gerir o trânsito local, é preservar vidas. Em Manacapuru e Iranduba foram entregues mais de 150 certificados para mototaxistas que passaram por curso de capacitação. Muitos dos nossos amigos estavam precisando desse certificado para colocar juntamente com os demais documentos obrigatórios que tem para passar na licitação, então a gente não vê a hora desse certificado, né? Olha, deixa eu trazer um caso agora aqui para vocês. Vamos de link, né, minha diretora? Vamos de link. O Ministério Público do Amazonas cobrou ontem, durante uma reunião com membros da Segurança Pública, efetividade na apuração de crimes contra crianças e adolescentes. Para saber mais detalhes sobre este encontro, a gente volta
volta a falar com a Amanda Amorim. Daqui a pouco eu falo com ela porque eu preciso ter o retorno com ela. Eu estou sem retorno com a Amanda. Já tenho retorno com ela, minha diretora? Ela já consegue me ouvir agora? Bora ver. Ainda não tem retorno, ainda não tem um retorno. Daqui a pouco eu volto a falar com a Amanda sobre esse assunto. Já temos? Já tá me ouvindo? Amanda, o que exatamente o Ministério Público está cobrando sobre este caso? Traz as informações desta reunião para a gente, por favor. Oi, Emanuel. Durante essa reunião, a Procuradora-Geral de Justiça do Amazonas, Leda Mara Nascimento Albuquerque, cobrou mais atenção durante os casos de crimes contra crianças e adolescentes. Essa reunião foi registrada na terça-feira na sede do Ministério Público do Estado e contou com a participação de integrantes da Polícia Civil e também autoridades que atuam nessa área. Nessa discussão, Emanuel Cardoso, foi mencionado que existe um passivo de boletins de ocorrência de casos que foram registrados em 2015. E só para você ter uma ideia, Emanuel Cardoso, mais de 6.000 casos. E foi mencionado também que a DEPC, a Delegacia Especializada, costuma registrar por ano 4.000 casos de crimes contra crianças e adolescentes. Na reunião, a procuradora mencionou que é necessário uma aproximação entre o MP-AM e a Polícia Civil. Foi discutido a criação de um sistema integrado de comunicação para que os dois órgãos possam trabalhar junto, inclusive nos casos antigos e nos casos novos. Ganha, é claro, a instituição e a própria população, que costuma aguardar pelos processos. Famílias que chegam na delegacia para denunciar crimes contra crianças e adolescentes. Nessa discussão, o delegado-geral de polícia, Lázaro Ramos, chegou a enfatizar que eles devem aumentar o número de delegados, ou seja, provavelmente deve acontecer um concurso público. Há ainda uma certa escassez para esse especialista nesse segmento. Os profissionais também que atuam na DEPC devem passar por cursos profissionalizantes. É isso mesmo, Emanuel, foi discutido isso. A procuradora chegou a mencionar que esses profissionais precisam saber o que está acontecendo com a criança e com a adolescente, ou seja, eles devem passar por um curso de capacitação, justamente para atender a criança após, é claro, a fatalidade, justamente para acompanhar durante todo esse trauma. Essa criação desse sistema integrado de comunicação foi algo que mais se discutiu na reunião. Eles querem unir os dois órgãos para que eles possam ficar a par de tudo que está acontecendo. A gente, é claro, costuma registrar muito aqui na programação da TV A Crítica muitos casos de estupros, de tentativas de estupros contra crianças e adolescentes. É um assunto bastante delicado que precisa, sim, ser discutido devido a essa questão. O Ministério Público do Estado tomou um posicionamento, a procuradora chegou a unir todos ali, inclusive o próprio delegado-geral, Lázaro Ramos, que estava ali passando todos os dados que costuma acontecer durante todo o dia, e foi mencionado que, por ano, 4.000 casos são registrados na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Quem olha assim acha que é pouco, não é. Então, essa atenção é redobrada para as nossas crianças e nossos adolescentes. É claro, não se sabe ainda, não foi definido, viu, se esse concurso público vai acontecer, mas o delegado Lázaro Ramos disse que deve aumentar, sim, o efetivo e que eles costumam ter uma certa dificuldade nessa apuração devido à questão tecnológica, mas isso também será ajustado, foi mencionado e foi repassado. É claro, ganha a instituição e a população também, né, Manuel Cardoso? A gente sabe que muitas famílias estão aguardando por processos que ficam ali à espera. Ou seja, após essa reunião, a gente acredita que uma mudança vai acontecer. Eu volto com você. Ok, Amanda, muito obrigado pelas informações. A gente acredita, sim, na verdade, é mais do que uma situação de fé. É algo que a sociedade realmente precisa, para as pessoas de casa entenderem o que está acontecendo.
Eu acabei nem me despedindo da Amanda. Bom dia, bom trabalho para a Amanda. Está aqui, voltou ela aqui. Muito obrigado, Amanda. Bom dia, bom trabalho para você, viu? Obrigado pelas informações que a Amanda está trazendo hoje para aqui no nosso link, abrilhantando o nosso link aqui no Manhã no Ar. Ela que daqui a pouco vai para a externa para fazer as reportagens aí do Alô Amazonas. Agora, sobre este caso, para as pessoas de casa entenderem. O Ministério Público é o responsável por pegar o inquérito e oferecer uma denúncia para a Justiça para que o julgamento necessariamente comece, ou tenha, para que o processo comece a tramitar na Justiça. Mas para o Ministério Público oferecer essa denúncia, o inquérito precisa chegar até o Ministério Público. E quem prepara o inquérito, o processo, o início do processo, é justamente na Polícia Civil, na Polícia Judiciária. Então, o que o Ministério Público está querendo é que exista uma agilidade na preparação deste inquérito, no encaminhamento deste inquérito. Agora você viu o número aí, 4.000 casos por ano. Né? E esse número aí de 6.000 casos, e nós estamos falando, meus amigos, de uma delegacia. O mesmo ocorre na Delegacia da Mulher, eu imagino que os casos sejam até mais. Na delegacia, a média é de 50 registros por dia, num período de 24 horas. Sim, a média, tá? A média. Essa média pode ser maior, às vezes varia um pouco para menos, mas basicamente é isso, 50. É muita denúncia, são muitos casos. Em relação a crianças e adolescentes, são crimes que de fato precisam ser apurados, que precisam chegar até a Justiça o mais rápido possível, para que a Justiça dê uma resposta rápida também, o que infelizmente não ocorre. E eu concordo com a Amanda, a gente acredita, a gente espera, sobretudo se houver de fato esse trabalho, essa parceria entre as instituições, que é o que a sociedade precisa, que as instituições se comuniquem, que as instituições troquem experiência, que as instituições trabalhem juntos em função da sociedade. E por que é importante que as instituições trabalhem juntos em função da sociedade, em função da criança e do adolescente? Porque existem muitos monstros por aí fazendo crianças e adolescentes de vítima. Deixa eu falar agora sobre uma dessas ocorrências, desse tipo de ocorrência, viu? Essa história é a seguinte: um homem foi detido nesta terça-feira, próximo a uma escola estadual, isso lá no bairro Zumbi. Agora, sabe o que ele estava fazendo? Importunação sexual, exatamente. Ele estava cometendo atos libidinosos na frente dos estudantes e foi flagrado por mães que deixavam os filhos na unidade de ensino. Que situação absurda. Esse caso serve inclusive de alerta para que a atenção seja redobrada próximo a estes locais, viu? A gente começa a nossa reportagem mostrando esta imagem aqui, a deste homem que estava circulando pelas ruas do Zumbi. Ele estava bem próximo a uma escola estadual que fica naquela área da cidade, praticando a importunação sexual. Ele foi reconhecido por duas vítimas que contam a mesma versão. Ele estava na motocicleta, a moto estava parada, ele simplesmente estava se masturbando para os menores que tinham acabado de sair do colégio. Ele simplesmente baixou a bermuda, colocou o órgão sexual para fora e começou a praticar o ato. Pois é, ele só não esperava que fosse ser flagrado pelas mães das vítimas que de longe presenciaram o ato. Ainda chegaram a estranhar, achando que ele pudesse ser um assaltante, porque não é normal o sujeito estar parado numa rua com capacete e com a mochila nas costas. As mães das vítimas prestaram bastante atenção na cena e perceberam que se tratava de um criminoso. Obviamente que começaram a gritar para chamar a atenção das pessoas que passavam por ali naquele momento. Ele ainda tentou fugir, só que a ideia dele não deu muito certo, porque rapidamente a polícia foi chamada e conseguiu detê-lo. Ele vai responder pelo crime de ato obsceno. O crime de ato obsceno ele tem uma pena prevista máxima de 1 ano
então ele é considerado como sendo um crime de menor potencial ofensivo. Para os crimes de menor potencial ofensivo, se dá a oportunidade de a pessoa assinar um termo de comparecimento para que ela não seja presa em flagrante, mas responda num termo circunstanciado de ocorrência. A ação vista pelas mães chocou todos que passavam ali naquele local. Elas detalham exatamente o que sentiram naquele momento. Porque aquele horário de levar as crianças para creche, né? Só tinha criança e umas meninas de 14, 15 anos, né? Aí quando eu vi aquela cena, nem eu acreditei. Ainda bem que a minha filha, ela estava conversando comigo, né? Eu olhei para ver se ela estava olhando. Eu até pisquei para ver se era verdade mesmo aquilo. E ele só deu conta mesmo que eu ia chamar ou fazer mau barraco porque eu voltei. Aí ele saiu fora. Aí mais adiante a gente encontra ele de novo. Aí a gente começou a gritar, Jack, Jack, começou a gritar. Aí ele pegou e saiu fora e botou o negócio dele pra dentro, né? Aí ele pegou e saiu fora. Aí foi quando o pessoal começou a seguir ele, aí ele ia ser linchado, mas aí ele correu pra delegacia. Aí lá o delegado pegou e enquadrou ele lá. Que situação absurda, né? Imagina você, deixar seu filho, sua filha na escola e ter um maníaco desse cometendo esses atos aí, como essa senhora está descrevendo. As crianças, agora 7h34, as crianças muitos já saíram da frente da televisão, já foram para a escola. Acho que mais as criancinhas aí que estão aguardando a Crítica Kids. Mas é importante orientar os filhos, porque muitas vezes, nesse caso aí, os pais, as mães, né, prestaram atenção, viram e alertaram. Mas muitas vezes as crianças passam por esse tipo de constrangimento, para dizer, de importunação, usar o termo correto, por esse tipo de importunação e não denunciam. Porque as meninas ficam acanhadas, com medo, com vergonha. Muitas vezes a criança até acha que a culpa é dela, por aquilo que está acontecendo, por isso. Mas não, a culpa não é dela, a culpa é desse tipo de monstro aí. Isso é um monstro. Isso é um monstro. A culpa é dele, eles que são os culpados. E eles precisam ser denunciados. Orienta teu filho, orienta tua filha. Se vir esse tipo de situação, tem que denunciar, tem que entrar na escola, chamar alguém, um adulto, um professor, o vigia, vigilante, não tem mais isso nas escolas, né? Mas um professor, pedagogo, diretor, qualquer um policial que esteja passando na rua, um adulto, e denuncia, tem que denunciar esse tipo de cabra safado. Não pode ficar impune uma situação dessa aí não, viu? Olha, a lei do minuto seguinte completou em agosto 6 anos. Ela obriga o Sistema Único de Saúde a dar atendimento imediato para vítimas de violência sexual sem a necessidade de um boletim de ocorrência. A integridade física e mental de quem passou pelo trauma de um abuso sexual é prioridade. Essa é a ideia por trás da lei sancionada em 2013, que obriga o Estado a dar todo o suporte para vítimas desse tipo de violência imediatamente depois do crime. O registro policial deve ser feito só depois de todos os procedimentos médicos iniciais. Esse é o correto porque quanto antes ela for, menos chance ela tem de adquirir uma doença venérea ou uma síndrome, né, como tipo a AIDS, uma gravidez, porque tem que ser nas primeiras horas após a violência sexual. Ele indo, tomando esses cuidados, depois vem, aí ela pode fazer o depoimento, o exame de corpo de delito, nada disso vai sofrer consequências dela primeiro ir ao hospital. Mas se ela fizer o trabalho inverso, nós também encaminhamos elas para todos esses atendimentos médicos, porque é necessário. O atendimento é feito nas principais maternidades da capital. Dona Lindu, aqui no Adrianópolis, no São José tem a Ana Braga e Moura Tapajós, na Compensa. De janeiro a julho deste ano, esses espaços atenderam cerca de 460 vítimas de violência sexual. Em 2018, foram quase 1.000. A maioria das pessoas que passa por esse trauma é de meninas até 17 anos. Entre os principais riscos que elas enfrentam depois do estupro estão as infecções sexualmente transmissíveis e uma gravidez indesejada. Nesse atendimento é analisado o grau de vulnerabilidade da vítima. No primeiro momento, essa mulher chega e é acolhida, né? A gente escuta o relato da vítima e, posteriormente, nós fazemos a parte da medicação, né, pílula do dia seguinte, medicação contra as infecções, vírus, bactérias e coletamos exames laboratoriais também.
Há um suporte psicológico também dado pelos psicólogos e posteriormente é que nós fazemos os encaminhamentos para as delegacias, orientamos essas pacientes a importância de fazer o boletim de ocorrência. O acompanhamento multidisciplinar dura pelo menos 6 meses, dependendo de cada caso, com consultas frequentes. Esta psicóloga explica que só assim é possível dar uma chance para que essas pessoas possam voltar a ter uma vida o mais próxima possível do normal. As crianças menores, elas têm mais facilidade de ressignificar aquilo, né? Elas apresentam menos dor, menos sofrimento. Elas conseguem até porque elas não entendem muito bem o que acontece com elas. As mulheres mais maduras, as adolescentes, elas apresentam mais sofrimento. E quando é caso de reincidência, as dores, né? Porque elas acabam vivendo a violência atual e revivendo também a violência que aconteceu no passado. Uma lei importante, imagina alguém ser vítima de alguma atrocidade dessas e ainda ter que enfrentar burocracias e ainda ter que ser obrigada a fazer um registro na delegacia antes de receber um atendimento médico. É algo importante, é um dispositivo que de fato merece ser reconhecido, viu? E um dos autores de um homicídio cometido em 2013 foi condenado pela justiça a 15 anos de prisão. Ele e outros 2 comparsas, que seguem foragidos, espancaram e esfaquearam um homem após um desentendimento. Ronildo Nunes da Silva foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado pelo crime de homicídio qualificado. O julgamento dele aconteceu no Fórum Ministro Enoque Reis, no bairro São Francisco. Foi presidida pelo titular da 3ª Vara do Tribunal do Júri, juiz Adonaide Abrantes. O homem, que era réu primário, confessou o crime. Por isso, Ronildo teve a pena reduzida para 15 anos. Considerando ainda o período em que já havia permanecido em prisão preventiva do dia 6 de agosto de 2018 até a data da sentença, Rodrigo terá que cumprir a pena de 13 anos, 10 meses e 27 dias de reclusão. O crime que Ronildo cometeu aconteceu no dia 4 de maio de 2013, por volta de 9 horas da manhã, no bairro Monte Sião, na rua Altaz Mirim. A vítima, Dionísio Magalhães de Souza, foi espancada a pauladas e pedradas por Jorge Martins, Dinei Martins e o Ronildo Nunes. Quando a vítima estava agonizando sem oferecer resistência, o homem ainda foi esfaqueado e morto pelos suspeitos. De acordo com o Ministério Público, momentos antes do crime, os suspeitos e a vítima teriam se desentendido. Logo depois da discussão, a vítima foi perseguida pelos 3 acusados que alcançaram ele, espancaram, esfaquearam até a morte. Os outros 2 homens que participaram do crime, Jorge Martins da Silva e Dinei Martins Silva, não foram notificados para comparecer ao julgamento devido estarem foragidos. A gente traz esse tipo de informação para que nós tenhamos uma ideia de como funciona isso. Porque, veja, desde o início dessa edição nós estamos trazendo notícias de crimes. Tráfico de drogas, homicídios, como esse lá, mais um lá da Zona Sul, e outros crimes, e tantos outros crimes aqui, até de presos, né, de pessoas que deveriam estar cumprindo pena, mas que apesar de estarem atrás das grades, continuam cometendo crimes, como esse caso lá de Mato Grosso, da penitenciária de Mato Grosso. E agora, nessa notícia que a Jéssica trouxe para a gente, nós trouxemos aqui um caso em que o crime cometido passou por por várias fases, né? A investigação policial, a identificação e prisão do suspeito, o inquérito que vai para o Ministério Público que oferece a denúncia para a Justiça que julga o caso. Mas, meus amigos, o crime aconteceu em 2013. É isso, minha diretora? Não foi em 2013? 2013. Nós estamos em 2019. Não foi o roubo de um pacote de bolacha no mercadinho, não. Foi um homicídio. 2013. Tem alguma coisa errada nisso aí. Ou só eu que penso assim? De 2013 para cá dá quantos anos? 6 anos? 6 anos para se julgar um crime. Houve problemas? Existem problemas, a gente sabe sim.
Muitas vezes a justiça para porque é necessário que seja feita uma perícia e às vezes não tem um perito, ou o exame que demora, um outro exame precisa para fazer. Então não é fácil o trabalho da justiça. Muitas coisas o juiz determina que seja feita uma outra investigação, que haja mais. O processo criminal segue assim, para que tudo fique esclarecido, para que todas as partes tenham a possibilidade, sim, quem acusa mostrar as provas, reunir as provas, quem se defende, reunir as suas defesas, Mas 6 anos para se julgar, tem um negócio muito errado nisso aí. É por isso que esse sentimento de impunidade não sai, tanto dos criminosos quanto da sociedade aqui também, viu? Deixa eu mudar um pouco de assunto, trazer um assunto igualmente preocupante, mas é de uma outra área, da área da saúde, viu? A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou ontem 10 casos de doenças de Chagas, lá na cidade de Barreirinha. Segundo a Fundação, todos os pacientes são da mesma família e moram em uma comunidade rural, lá do interior do município. Um caso em investigação está sendo acompanhado pela Fundação de Medicina Tropical aqui em Manaus. Uma equipe médica vai ser enviada até o município, onde deve permanecer até o próximo sábado. Essa equipe vai apurar as possíveis causas dessa contaminação. Há um relato de que essa contaminação poderia ter acontecido pelo que algumas das pessoas que já tiveram o diagnóstico confirmado, eles consumiram o vinho, o suco de patauá e também o caldo de cana-de-açúcar. Foram as duas coisas que a família desconfia que tenham ingerido. A gente sabe que é comum a contaminação por meio da ingestão de açaí. A doença de Chagas é transmitida por um protozoário que está na fezes do barbeiro, um inseto presente nessas frutas, mas no patauá é novidade, por isso que essa equipe vai fazer essa investigação e verificar se de fato essa outra fruta, que também é de uma palmeira do Amazonas, assim como açaí, bacaba, o patauá e o buriti, para saber se as causas, de onde é que veio essa contaminação aí. A gente segue acompanhando esse caso porque é uma doença grave, é importante que a gente traga essas informações. Deixa eu vir aqui para o telão porque a gente tem interação, deixa eu vir para o lado daqui. Do lado daqui eu leio melhor. Vamos lá? Bom dia, Emanuel. Que seu dia seja um dia abençoado. Hoje sempre, Elizabeth. Que o nosso dia seja abençoado, Elizabeth. Assistindo aqui da empresa onde trabalho, é o Jonathan Jordan. O Jonathan Jordan é Elisete. Eu li errado, né, diretora? Obrigado. Elisete. O Jonathan Jordan, ele é da Redenção, mas ele trabalha lá no Coroado, viu? Um abraço para você, Jonathan. Bom dia, Emanuel. Gostaria de comunicar que o bairro Lírio do Vale está sem água 24 horas e não sabemos o porquê. Aqui embaixo tem outra informação também. Bom dia, Emanuel. Aqui no São Jorge está sem água desde ontem. Cadê o povo responsável para resolver esse problema da água nas torneiras? Bom dia, Emanuel. Aqui no São Raimundo estamos desde ontem às 13 horas sem água no bairro. Por que tanta demora para voltar? Não temos água no Jardim Petrópolis e condomínio Vale do Sol 1 desde ontem às 10. Você manda mensagem, a gente divulga aqui. A gente divulga aqui o que as pessoas estão mandando, as informações. É por isso esse nosso canal de interação direto com o público. A Águas de Manaus está comunicando que houve 2 vazamentos. Vazamento de tubulação grande, inclusive de uma adutora. E por conta disso, os reservatórios da Zona Oeste precisaram ser desligados para que haja segurança para os trabalhadores realizarem a manutenção. Uma manutenção já foi feita na Ponta Negra, uma outra manutenção ainda está sendo realizada. E é por conta disso, respondendo ao questionamento das pessoas, é por conta disso que está faltando água na torneira de alguns bairros, de algumas localidades da Zona Oeste da cidade. Agora, mesmo na lista encaminhada da Águas de Manaus, o Jardim Petrópolis não está incluído na lista, não. Se refere apenas lá às demais localidades da Zona Oeste e Centro-Oeste da cidade de Manaus. Mas essa é a informação. Segundo a Águas de Manaus, eles pretendem restabelecer o estabelecimento ainda hoje, é o que eles estão informando. A gente segue acompanhando o caso. De qualquer forma, se não for restabelecido, você manda a informação e a gente divulga aqui, viu? 7 horas e 47 minutos, vamos para o intervalo? E daqui a pouco, depois do intervalo, tem a nossa conversa direto da redação. Vem novidade aí, temos novidade aí em relação à Zona Franca de Manaus, viu? Que parece boa, mas não é. Enfim, a gente vai conversar com o Dante, esclarecer isso também.
tem pano pra manga, tem assunto pra caramba pra daqui a pouquinho, depois do intervalo, nessa nossa conversa direto da redação do Jornal A Crítica.